O tema da nossa live de hoje, saia do raso. Então, inicialmente, nós percebemos que é desafiador para qualquer ser humano, qualquer pessoa, né, seja homem ou mulher, quando nós nos deparamos com os relacionamentos aqui no plano, né, terrestre, relacionamento interpessoal. Nós encontramos alguns desafios porque a maioria das pessoas não conseguem se aprofundar nos relacionamentos, né? E não é diferente com Deus, na caminhada cristã e também na caminhada ministerial. Eu vou ler aqui para você um texto que está no livro de Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 5. Depois, se você quiser, leia a partir do versículo 1 primeiro, mas esse capítulo 47, a partir do versículo 5, vai nos dar uma noção exata do que Ezequiel viveu nesse contexto aqui. Vamos lá. Assim diz a palavra do nosso Deus, o Eterno. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ele então me indagou: observaste tudo isto, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou: estas águas fluem para o leste em direção à região oriental, e descendo até a Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornam doces e saudáveis. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Então, nós observamos aqui que há algo proposto através dessa visão que Ezequiel tem, que muda, né, o cenário. Esse rio não era um rio normal. Essas águas, se você iniciar no versículo 1 do capítulo 47, você vai ver que eram águas que fluíam do trono, do templo. Então, essas águas eram águas que vivificavam. Eram águas que tornavam aquilo que estava morto em vida. E o convite que Ezequiel recebe é algo que ele faz para mim e para você hoje. Ezequiel, à medida em que ele avançava no rio, aquelas águas aumentavam em profundidade e em largura. Ezequiel é convidado a sair das águas que estavam no tornozelo e se aprofundar nas águas que estavam à sua frente. Quando nós lemos aqui, essas águas, a partir da sua cintura, elas não podiam mais serem alcançadas apenas caminhando. Olha só o que diz aqui, ó. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Aí, se a gente parar o texto aqui, a leitura, a gente vai perceber que é impossível atravessar, né? É impossível se aprofundar nessas águas propostas pelo Senhor, nessa visão que Ezequiel tem. Mas se a gente continuar o texto, diz assim: porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Então, havia uma possibilidade de eu e você, no caso Ezequiel lá atrás, atravessar essas águas profundas. E ele diz: era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Então aqui eu entendo que existe um momento na nossa caminhada cristã e quiçá ministerial em que eu e você, assim como Ezequiel, precisava fazer algo diferente.
Porque até o momento em que as águas estavam na cintura, Ezequiel conseguia caminhando, mas a partir da cintura, Ezequiel precisava empregar uma outra estratégia. Ezequiel precisaria nadar. E o texto diz que ele não conseguiria atravessar, senão a nado. Então, caminhando, Ezequiel não conseguiria, mas ele iria empregar uma nova estratégia. Agora, nadando. E essa estratégia, esse nado, iria possibilitar que ele saísse do raso e fosse alcançar águas profundas. É essa a proposta de Deus para mim e para você. Sair do raso e alcançar, avançar até águas profundas. Mas só que existem impedimentos a esse aprofundamento. Existem impedimentos a esse avanço para alcançar águas mais profundas. E muitos de nós têm parado nesses impedimentos, porque eles são tão aterrorizantes, causam tantos malefícios, que algumas pessoas preferem não arriscar, preferem não avançar, e elas ficam estagnadas, elas ficam paradas, porque elas não querem arriscar, perder o que já têm. E aqui eu vou elencar para você alguns dos impedimentos, mas existem tantos outros que não permitem que algumas pessoas avancem às águas profundas. As pessoas têm medo de serem traídas. Então, os relacionamentos começam a avançar e elas olham e falam assim, não, eu não quero ser traída. E aí ela vai se lembrar de alguma experiência, ou que ela mesma teve, ou que algumas pessoas tiveram e ela viu isso acontecer. E ela diz assim, é melhor eu continuar no meu estágio, porque assim eu não vou correr o risco de ser traído por alguém. E aí o que acontece? Nós ficamos estagnados e não avançamos na obra de Deus, quando esse medo nos alcança e ele tem, assim, nós permitimos que ele nos controle as nossas decisões. Algumas pessoas têm medo de se frustrarem, né? Outras têm medo de se decepcionarem. Mas a verdade é que todas as vezes que nós deixamos o medo nos dominar, nós não nos permitimos avançar na obra de Deus. E isso tem acontecido muito com pessoas na vida ministerial. Porque as pessoas, elas estão deixando de avançar, de se aprofundarem com o Senhor e com os relacionamentos, né, interpessoais, deixando assim de avançar no ministério, porque elas estão com medo de serem traídas, estão com medo de viverem frustrações, decepções. E nós, eu e você, quando nós entramos na obra de Deus, quando nós acessamos a obra de Deus, todos nós corremos riscos assim, gigantescos. Riscos de não dar certo, de nós nos frustrarmos, de nós nos decepcionarmos, de sermos traídos, mas nós precisamos avançar confiando no Senhor. Porque aqui a proposta para Ezequiel, ele começa com água nos tornozelos, e aí vai até os joelhos, até a cintura. A partir da cintura, ele estava fazendo tudo da forma como qualquer outra pessoa. Só que a partir da cintura, ele não consegue mais caminhar, ele não consegue mais avançar apenas caminhando. Ele precisa empregar uma nova estratégia, ele precisa empregar novas energias para que ele consiga avançar na obra de Deus. E algumas pessoas estão preferindo parar do que arriscar, correr o risco de serem traídas, de serem decepcionadas, frustradas, porque elas preferem estar num local seguro
né? Mas que não proporcionam para elas avanço naquela caminhada, do que elas correrem o risco de serem decepcionadas, de serem traídas. Jesus, no momento em que ele estava na última ceia, ele sabia que Judas iria traí-lo. Mas em nenhum momento ele decidiu parar por causa daquela traição. Ele, ao contrário, avança. Por que ele avança? Porque ele tinha uma missão a cumprir. Por que eu e você precisamos avançar, mesmo correndo o risco da traição, da decepção, da frustração? Por que eu e você precisamos avançar? Porque Deus colocou nas nossas mãos algo para eu e você fazermos. E nós precisamos avançar na obra de Deus, avançar na caminhada ministerial. E quando eu digo avançar, em algum momento da nossa caminhada, nós precisamos empregar um outro tipo de estratégia, um outro tipo de força, de energia. Sabe por quê? Porque aquilo que nós empregávamos até chegar nesse ponto já não funciona mais daqui para frente. Quando Ezequiel percebeu isso, quando Ezequiel percebeu que algo precisava ser feito além daquilo que ele já estava fazendo até naquele momento, ele precisa tomar uma decisão. Continuo parado no lugar onde eu estou, ou vou avançar correndo o risco de que as coisas deem errado? Eu vou contar para você aqui, um exemplo muito prático para a gente, entender isso. Uma pessoa quer iniciar um negócio, e aí, seja ele qual for, tá? Serviço, venda, qualquer coisa. Aí ela começa a elaborar e planejar, e aí, em determinado ponto, ela começa a ver agora as possibilidades, daquele negócio dar errado. E aí ela começa a falar, mas se eu investir tantos reais, tantos R$1.000, eu não sei, cada negócio vai exigir um investimento financeiro. Se eu investir esse dinheiro e perder esse dinheiro? Aí ela começa, mas e se eu investir e o mercado não aderir ao meu negócio? E se eu investir e as pessoas me derem volta, as pessoas me roubarem, as pessoas não aderirem a esse negócio? Como é que vai ser? Então ela começa a pensar em todas as possibilidades que podem, acontecer e dar errado esse negócio. Algumas pessoas preferem não iniciar um negócio do que iniciar correndo o risco de que esse negócio dê errado. E aí elas perdem a possibilidade de vencer, de avançar na carreira, porque elas ficam com medo daquilo dar errado. Mas eu prefiro pensar da outra forma. Da mesma forma que pode dar errado, eu tenho que pensar, esse negócio pode dar certo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso investir acreditando que vai dar certo. Fazendo tudo o que eu puder, tomando todas as medidas possíveis que eu tiver ao meu alcance para que aquele negócio dê certo. E não desenhar apenas as possibilidades de erro e não entrar nesse negócio. Na caminhada cristã e ministerial é a mesma coisa. O mesmo acontece na vida espiritual. Algumas pessoas, elas não querem avançar porque elas desenham todas as possibilidades, e essas possibilidades que podem acontecer e podem dar errado são maiores do que a vontade que ela deve ter de avançar na caminhada cristã. E aí, elas preferem ficar no lugar estagnadas do que correr o risco avançando e ser traída, por exemplo, ou se frustrar com alguém. Mas eu queria dizer para você uma coisa. Tudo isso que Ezequiel viu aqui e viveu nessa visão
uma forma de mostrar que aquilo que ele estava fazendo teria, sim, o risco de dar errado, ou de se frustrar, ou qualquer outra coisa, mas teria uma certeza. E eu quero ler para você aqui, eu quero ler para você essa certeza. Essa certeza está aqui no versículo 12. Está aqui, ó. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses. Porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas de remédio. Então, quando eu e você admitimos a possibilidade de avançar na obra de Deus, nós não estaremos sozinhos. As situações contrárias podem sim se levantar na nossa vida, as adversidades podem sim se levantar na nossa vida, mas nós não estaremos sozinhos, nós estaremos com o Senhor. As águas purificadoras, as águas que serão como folhas de remédios, essas águas estarão conosco quando eu e você decidimos mergulhar nas águas mais profundas do Senhor. Nós podemos até ter algumas adversidades. Eu admito essa possibilidade. Mas a possibilidade que eu quero que esteja assim, patente na sua mente, no seu coração, é que nós veremos a glória do Senhor. Nós veremos o Senhor fazer aquilo que Ele precisa fazer na minha vida e na sua vida. Então, a pergunta que fica para mim e para você, nessa hora: o que te impede de mergulhar? O que está te impedindo de mergulhar mais profundo? Sair do raso, sair dessa posição que você está hoje e mergulhar mais profundo. Ezequiel chegou num nível em que ele não podia mais fazer nada senão mergulhar. A diferença entre aqueles que vão mergulhar e aqueles que vão ficar seguros no lugar onde eles estão é justamente que as pessoas que mergulham nas águas profundas do Senhor, elas vivem o sobrenatural de Deus. E as pessoas que ficam estagnadas, seguras, né, naquele lugar: não, eu não quero me decepcionar, não, eu não quero me frustrar, não quero me ser traído, eu quero ficar aqui porque é melhor ficar aqui, que aqui eu estou seguro. Essa pessoa, ela vai viver, sabe, aquele feijão com arroz. Ela não vai ver o sobrenatural do Senhor. E a proposta para mim e para você, na nossa caminhada, sabe, cristã e também ministerial, é avançar, é mergulhar nas águas profundas. É dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero ver mais de Ti através da minha vida. É isso que você quer? O que te impede de mergulhar? Mergulhe nas águas profundas, sem medo, sem reservas. Porque aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para concluí-la, para terminá-la. Amém? Deus é com você. Não tenha medo de mergulhar. Não tenha medo de ir mais profundo. Tenha medo de ficar no mesmo lugar. Fica parado ali atrás, sabe? Ainda que seja um local seguro. Não fique parado. E eu vou mudar agora, ainda que esse mergulho te cause medo, ainda que esse mergulho te cause algum risco, não tenha medo de mergulhar. O Senhor, Ele vai estar à sua frente, cuidando de cada detalhe. E ainda que você venha se decepcionar com alguém, ainda que você venha se frustrar com alguém, ou ainda que você venha a ser traído ou traída, Deus vai te sustentar e você vai continuar avançando. Amém? Não tenha medo de mergulhar. Saia do raso e mergulhe nas águas profundas
do Senhor. Deus abençoe a tua vida.